Agora inventaram um novo vírus que vem da China e que tem potencial para acabar com a espécie humana toda, e tem a praga dos gafanhotos. A gente abre a internet, tá a mesma notícia na mesma página. E aí eu pergunto: você vai morrer de Covid? Você e sua família vão morrer de Covid, seus pais vão morrer de Covid, ou vão morrer desse novo vírus chinês, ou vamos morrer da praga dos gafanhotos? Responder a isso, eu já falei, vou repetir, responder a algumas outras perguntas. É responder a isso, é responder também à pergunta: será que o próximo vírus de computador vai contaminar o seu computador, fazer com que você perca todos os seus dados do trabalho e da sua família? Será que o próximo contágio financeiro, a próxima Bitcoin ou a próxima onda de quebra bancária vai contaminar a sua conta e levar você à falência? Existe uma ciência básica do contágio, com leis comuns que governam os fenômenos que passam de pessoa para pessoa, de computador para pessoa, para computador, ou seja, que regem um contágio, seja de vírus de computador a vírus biológico, seja de fake news e memes até ideologias e pandemias. E para saber se algo vai cair sobre a população, epidemos, meu delta está meio ruim, epidemos, vai cair sobre o demos, sobre o povo, se algo vai epidemializar ou viralizar ou não. Existe um único número, um só, que responde a todas essas questões, e sabendo isso, você vai saber se uma fake news vai viralizar, se a sua próxima invenção, ou seu próximo negócio, ou uma piada vai viralizar ou se um vírus vai viralizar ou não. E que número é esse? Esse número é o número R, ou R0, o número de reprodução básico. Foi uma ideia que tomou forma e passou a ser adotada universalmente pelos epidemiologistas na década de 70, mas que já começou na década de 50, só que era chamada de Z0, taxa de reprodução básica, pelo McDonald, e que se baseia nos modelos matemáticos de doenças infecciosas que começaram com os trabalhos do Ronald Ross no no início do século XX, desculpa, no início do século XX, e que trabalhou depois com a Hilda Hudson e com o McKernick e o Kermack. E esse número R0 é uma ideia genial, como toda ideia genial, simples, um único número que nos responde a várias perguntas. Número R0, que é ele? É o número médio de pessoas para quem uma pessoa infectada vai transmitir a doença numa população totalmente suscetível. Assim, se o número R0, o número de reprodução básico, é 2, significa que a primeira pessoa que pega a infecção passa para 2. Cada uma dessas duas passa mais 2, 4, essas para 2, 8, 16, e por aí vai. Se o R0 é 5, como é para a varíola, 1 passa para 5, esse 5 para mais 5, 25, bom, e aí cresce. Se o número R é 10, 1 passa para 10, 10 para 100, depois 1.000, depois 10.000, 100.000, 1 milhão. Bom, então, o número R0 é extremamente importante. Aí a gente começa a ver, na Alemanha o R0 está menor do que 1, eles estão indo bem, ou agora o R0 está 3, é preciso aumentar o lockdown. Será que é preciso mesmo? Por quê? Porque o número R0, se ele é maior que 1, ou o número R em determinado momento, o R0 é uma população inteiramente suscetível, mas se em um determinado momento o número R, e a gente não chama mais de R0, mas de R efetivo, é o número num determinado momento do tempo, se está maior do que 1, isso significa que 10 pessoas vão passar para mais do que 10, e essas para mais ainda, e essas para mais ainda, a infecção está epidemializando, está crescendo o número de contaminados ou de infectados na população. Ou isso vale para uma ideia, isso vale para o contágio financeiro, para todos os fenômenos infecciosos. Se o R0 é menor do que 1, isso significa que uma pessoa passa em média para menos do que 1, ou 10 passam para 9. Esses 9 não passam para menos do que 9, para 8, para 7, e aquilo está indo embora, a doença está indo embora da comunidade. Bom, se o R é menor do que 1, a doença está indo embora.
E se o R é igual a 1, uma situação de equilíbrio, várias situações de equilíbrio para várias doenças vão terminar com R em torno de 1, isso significa que a infecção nem está aumentando o número de infectados, nem está diminuindo, aquela doença está endêmica na população. Fantástico, um número só diz isso. Além disso, o número R nos permite dizer qual é o limiar de imunização de rebanho. Esse nome imunização de rebanho parece um nome que causa prurido em algumas pessoas, comparando as pessoas a gado. Não é isso. É que o próprio nome vacina vem de varíola vacinae, ou da varíola da vaca, né, que é como o Jenner imunizava as pessoas quando criou a vacina. Antes era um método de variolação, com feridas, começou na China, não é o caso aqui agora. Bom, mas o que é o limiar de imunização de rebanho? Com o número R, a gente sabe, para qualquer doença que surgir, quantas pessoas na comunidade a gente precisa vacinar para que aquilo não epidemialize, para que aquilo não crie, não vire um surto. Como é que a gente sabe isso? Bom, é uma fórmula básica, a gente vai ver como a gente chega nela. O limiar de imunização de rebanho, que a gente vai chamar de L, lá em cima eu estou me esticando, é igual a 1 menos 1 sobre o número de reprodução básico. Ótimo. Mas por quê? Supondo que eu tenha uma doença para a qual o R0 é 5, a varíola, por exemplo, que está extinta. Mas se surgir um novo caso de varíola aqui no Brasil, quanto a gente teria que imunizar ou que teria que estar imunizado? Se num grupo se uma pessoa transmite para 5 e a gente tem um grupo inicial de 5 pessoas, e aí eu sou sorteado e pego varíola. Opa, me tornei infectado. Se uma pessoa passa em média para 5 e a gente tiver em cada grupo de 5, 4 pessoas imunizadas, elas não estão suscetíveis às doenças, elas estão verdes, elas estão livres, pode caminhar livremente porque você está vacinado. Cada pessoa infectada, então, tem em média menos de uma pessoa para passar a doença. E o R efetivo ficaria menor do que 1. Aquilo não se transformaria num surto. Então, a gente teria, qual é o limiar de imunização? É 1 menos 1 sobre o R0. O R não é 5, então 1, o limiar para essa doença aqui é 1 menos 1 quinto. 1 menos 0,2, que dá 0,8. 80% da população precisa ser imunizada. Para uma doença para o Covid, como o Covid, por exemplo, para a qual a gente admite que o R seja igual a 2, a gente precisa imunizar menos gente. A gente precisa imunizar para o Covid, né? Surgiu uma vacina, quanto precisaria ser imunizado? O limiar de imunização, se o R é igual a 2, então o limiar de imunização é igual a 1 menos 1 sobre R. O R não é 2, 1 menos 1 meio é 1 menos meio, 0,5 ou 50% da população apenas. E a gente já teria a população razoavelmente protegida, ou a gente impediria que um novo caso se transformasse num surto, né? Então, o número R responde a isso, um único número, e nos dá todas essas respostas. Genial. Mas existe um grande problema com o número R, que é a noção absolutamente equivocada de que uma doença, um surto, ou praga de gafanhoto, ou seja lá o que for, cresça exponencialmente. Isso é... Eu não vou dizer o que é, vou deixar que você conclua o que é. Supondo que surja uma nova doença, esse novo vírus que inventaram na China, ou que surja em qualquer outro lugar do mundo, seja lá o que danado for, ou uma nova bactéria, ou um novo, sei lá, qualquer coisa que você quiser imaginar, que passe de uma pessoa para outra, que seja infeccioso. Supondo que ele comece por mim, eu sou primeira pessoa infectada. Então,
Se o R é 2, que é muito pouco o do Covid, no primeiro dia, só de novos casos, vou fazer de preto aqui, eu acho que fica melhor. O número de novos casos, e aqui é o tempo. No D0, no dia inicial, eu fui o primeiro contaminado. Eu peguei. Vamos dizer que cada pessoa passa para o outro em um dia. Se fosse uma semana, não faz mal. Seria a primeira semana, a segunda semana, para fins práticos. Uma pessoa passa para 2. Na primeira rodada de infecção, no nosso caso aqui, um dia, a gente teria, então, não mais uma pessoa, mas 2 pessoas contaminadas. Esses 2, com mais um dia ou na próxima rodada, a gente teria agora 2 ao quadrado, 4 pessoas. Mais uma rodada no terceiro dia, ou na terceira semana, ou no terceiro mês, depende de qual seja o período de tempo que leva para uma pessoa contaminar outras. A gente teria cada um desses 4 passando para 2. A gente teria agora 2 ao cubo, 8 novos casos. E mais um dia, 16, nem cabe mais aqui. Mas a infecção estaria crescendo desse jeito aqui. Novos casos, 1, 2, 4, 8. E a gente não está nem contando aqui que quando a gente tivesse 8 novos casos, a gente já tem 7 que ficaram para trás. 15 pessoas agora contaminadas. Uma curva exponencial. Na verdade, essa infecção aqui teria crescendo. O número de novos casos, ele é igual a 2 elevado a x, onde esse x é o tempo. Né? Ou, para generalizar, para qualquer infecção, a gente teria que o número de novos casos, sem nem contar os que ficaram para trás, o número de novos casos é igual ao R. Se fosse 10 era pior ainda, seria 10, 100, 1000, 10 mil, é o número R, né, elevado ao tempo, à medida que fosse o tempo passando. Para uma infecção em que esse R, ao invés de ser 5, como é para a varíola, ou ser 15 ou 18 para o sarampo, ou 3, como se diria para o Covid, que é 3, 9, 27, 81 novos casos. Se fosse 2, que é bem baixo, é o do ebola, por exemplo, que o ebola usa uma estratégia evolutiva péssima, ele mata boa parte dos contaminados. Então, esses contaminados, uma vez que estão mortos, passam para mais ninguém. Né? É uma péssima estratégia para um vírus matar a maior parte das pessoas que ele contamina. Supondo que fosse 2, isso é muito baixo, a gente teria 2, 4, 8, 16, 32, 64. Depois da 32ª rodada, a gente ia ter, só de novos casos, mais de 8 bilhões de pessoas contaminadas. De novos casos, sem contar quem ficou para trás. A gente teria, numa única rodada, toda a população da Terra, mais os humanos que estão em Marte e na Lua, e mais os que estão em Etéria, onde está a cura do Covid, escondida, né? He-Man, She-Ra, Gato Guerreiro, todo mundo contaminado. Pelo amor de Deus, isso é francamente absurdo. Não é preciso fazer um reductio ad absurdum para mostrar o quão é absurda essa ideia de que algo cresce exponencialmente. Nem a mídia contando os casos como está contando, de uma maneira contando só casos acumulados, né? Como se a pessoa que morreu no primeiro dia da infecção, morreu na segunda-feira, ela morre de novo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ela vai continuar morrendo até o final da infecção. Algo que não faz sentido, contando o número de casos contaminados, né? Se alguém quer estudar como uma infecção está se propagando na população, se ela está aumentando o número de casos, ela basta dizer o número de novos casos a cada dia ou a cada semana. E aí a gente tem como fazer a derivada para onde é que aquilo está crescendo, está aumentando, está diminuindo, e o quão está aumentando, né, ou o quão está diminuindo. E se quer depois saber qual é o número total de casos, ou de casos de infecção, ou de mortos, basta fazer a integral dessa curva, né? Basta somar. Mas não faz nenhum sentido para alguém que quer saber se algo está diminuindo ou aumentando, contaminando mais gente, contaminando menos gente. Não faz o mínimo sentido
usar o número de casos acumulados. Só faz sentido usar o número de casos a cada dia para que se tenha uma ideia da evolução temporal daquilo. Se está piorando, se está piorando, se está melhorando, e o quão está piorando, o quão está melhorando. Então, é absolutamente impossível. Qualquer curva logística, essa é a ideia do Verhulst, estudando a população em seu Mémoire sur la population, que qualquer curva que parece crescer exponencialmente, isso vale para crescimento de populações, para os gafanhotos, por exemplo, né? Tudo que parece crescer exponencialmente, a formação de compostos químicos, aquele fenômeno parece crescer assim, exponencialmente, mas, na verdade, toda curva que parece ser exponencial na natureza acaba crescendo desse jeito, como uma curva em S, uma curva sigmoide, dessas curvas em S ou sigmoides, a mais conhecida é a curva logística, né, que é a função f de x é igual a EAX sobre 1 mais EAX. Isso é a logística padrão, né, em que o valor máximo é 1 e o x0 é 1, mas o x0 é 0, tá bom. O nome logística, no trabalho do Verhulst, ele usou esse nome, talvez tenha sido, né, em memória do nome ou em alusão à palavra grega logos, né, que é a ordem. O logos é muito mais do que a palavra, ou o verbo, ou o estudo de algo, é a ordem, mas a ordem que está subjacente à natureza, né? A ordem, talvez, com que o universo ou o cosmos está organizado. É como se na ordem da natureza, o Theos, Deus, o Theos, que é ine, ou ine nesse grego moderno, megalítero, aqui é um tal tomegalítero geometricó, Deus, que é o maior geômetra, que geometriza sem cessar, impede os crescimentos exponenciais. A única coisa que cresce exponencialmente na natureza é juros bancários. Se você já deveu a banco ou cartão de crédito, como eu, você sabe. É a única coisa que cresce exponencialmente, mas não é coisa de Deus, é coisa do dito cujo. Então, é como se o diabo lançasse uma epidemia para cima, mas a força de gravidade de Deus a puxasse para baixo, a impedisse de crescer. E por que é que não cresce? Por que é que nada cresce exponencialmente? Né? O que é que está por trás do número R? O que é que está por trás dos pontos que fazem com que uma pessoa infectada, uma pessoa que está infectada, passe a infecção para as pessoas que são suscetíveis, deixando-as, então, contaminadas e fazendo com que elas, então, passem a infecção para outras pessoas. O que é que liga esses pontos? O que é que liga os pontos que formam o número R? O que é que está por trás do número R? Por trás, os pontos que ligam o número R são exatamente os pontos. Dots, a palavra em inglês dots. Duração, oportunidade, transmissibilidade e o número de susceptíveis. A duração da doença. Quanto mais uma doença dura, mais a chance que um infectado que está infectando tem de passar a infecção para uma pessoa que está susceptível. A oportunidade, que é a taxa com que os susceptíveis entram em contato com os que já estão infectados e, portanto, podem passar a infecção para eles, é aqui que agem as medidas de distanciamento social, isolamento, quarentena, cordão reverso, cordão sanitário. A transmissibilidade, que é a taxa ou a chance que uma pessoa infectada
tem de, ao entrar em contato com uma pessoa suscetível, efetivamente passar a doença para ele. E, por fim, o mais importante nesse jogo, o S, o número de susceptíveis. E aqui, isso aqui é o mais importante, o número de susceptíveis. Porque o número de suscetíveis necessariamente cai à medida em que a infecção caminha na comunidade. E por isso nada cresce exponencialmente, nada, absolutamente nada cresce exponencialmente. Como é que o número de susceptíveis cai? Isso é a ideia brilhante do Ronald Ross, adoraria poder falar sobre ele, né? Mas a ideia do Ross, ele queria estabelecer, depois de ganhar o Nobel com a descoberta da forma da transmissão da malária pelo mosquito, o anófeles e tal, ele queria acabar com a malária. Mas será que ele tinha que acabar com todos os mosquitos? E aí, no modelo matemático, faz-se uma partição. Ele trabalhou com a Hilda Hudson, depois o McKerney, que o McKerney trabalhou com Kermack. Aconselho você a ver essa história, porque é absolutamente linda. A ideia originalíssima do Ronald Ross foi dividir a comunidade, fazer uma partição da comunidade em alguns subconjuntos. O primeiro é o conjunto das pessoas que estão susceptíveis. Quando começa a infecção, todo mundo está susceptível. À medida que surge uma pessoa infectada, né, esses infectados podem transmitir a infecção para os susceptíveis. É mais ou menos como uma reação química autocatalítica, em que o produto catalisa a transformação do substrato no próprio produto. É o mesmo modelo matemático. E o Kermack, inclusive, era químico. E, à medida que os infectados vão sendo tratados, ou vão ficando bons espontaneamente, ou eventualmente falecem, eles se tornam, então, removidos, ou removed, do jogo. Eles não podem mais ser infectados. Não? A outra maneira de transformar pessoas em removidas é a vacina. A vacina faz um bypass, que ela passa as pessoas susceptíveis diretamente a removed, sem passar pelo estado de infectado. Bom, infelizmente, alguns dos infectados vão ser removed da população. A gente pode criar dois subconjuntos, que se recuperaram, são removed porque recuperaram, recovered, ou porque eles, infelizmente, faleceram, foram a óbito, né? E, para a maioria das doenças, esse é um modelo extremamente básico, extremamente simplificado. A gente tem ainda aqui um subgrupo que é o de expostos. As pessoas susceptíveis se tornam expostas quando entram em contato com agente infeccioso e podem desenvolver infecção ou podem até passar diretamente para removed sem nunca se tornarem infectantes, sem terem carga viral ou carga bacteriana suficiente para se tornarem infectantes. Há vários outros modelos, né? Doenças em que não há recuperados, os modelos SS. Né? Para a gripe funciona bem, porque depois de um tempo o infectante pode ser, a pessoa que já foi infectada se torna suscetível de novo. Para o Covid não deve ser assim. Bom, mas o que é, olhando para isso, qual é a grande importância do número de susceptíveis? Por que o número de susceptíveis naquele DOTS impede que algo se propague exponencialmente e não se propaga, nada se propaga exponencialmente? Por que impede? Porque há algumas equações que governam a transformação em cada um desses estados. Usando o modelo mais básico, SR, né, o número de infectados ou de infectantes ele vai crescendo à medida em que, na comunidade, pessoas infectadas passam a infecção para os susceptíveis, e aí esses susceptíveis se tornam também infectados. E esse infectado pode
transmitir para novos susceptíveis. Bom, mas como é que isso é feito? O número de infectados é igual, ou a derivada, né, dos infectados, aqui eu vou usar o infectado como fração, para a gente não ter que dividir pela população. A derivada dos infectados no tempo, né, é igual a um fator que a gente chama de beta, aqui onde haja a oportunidade da doença, um coeficiente chamado de beta, multiplicado, ele é diretamente proporcional ao número de susceptíveis e multiplicado pelos infectados. Menos um outro fator que a gente chama cofator de gama, que é a taxa de recuperação multiplicada pelo número de infectados. Quanto mais rapidamente os infectados se recuperam e passam para recovered ou removed, menos infectados a gente tem. E quanto mais rápido os susceptíveis se convertem em infectados, mais infectados a gente tem. Mas o que é que acontece? Toda vez que um infectado contamina um susceptível, o número de susceptíveis cai. O número de susceptíveis ele é igual a esse mesmo número aqui. O número de susceptíveis é igual a esse mesmo fator aqui. Né? São os que estão passando de susceptível para infectado. E menos beta multiplicado pelos susceptíveis, multiplicado pelos infectados. E o número de recovered, de removidos, é igual a o mais gama I. Gama multiplicado pelos infectados. Então, essas equações diferenciais, elas formam um balé. A infecção é feia, mas essas equações aqui, a solução delas, formam um balé muito bonito que faz com que, à medida em que o tempo passa, que é o número de pessoas em cada grupo, o número de pessoas susceptíveis vai caindo. Vai caindo, porque eles vão se transformando em infectados e infectantes. Os infectantes começam a subir. Mas aí parte desses infectados vai se transformar em removed, vai ser recuperada. E à medida em que parte deles vai se recuperando e o número de suscetíveis diminuindo, já não tem gente suscetível para se tornar infectada, o número de infectantes, então, vai agora cair. E a infecção vai embora. Isso vale para Covid, vale para sarampo, coqueluche, rubéola, peste, qualquer infecção que já existiu ou que venha a existir. Uma parte dessas pessoas infectadas, infelizmente, né, ao invés de recuperar, irá a óbito. Né? Isso é triste, será deciso, irá a óbito. Né? E aí as pessoas disseram, é preciso achatar a curva. Às vezes a gente achata a curva aqui, e essa curva de infecção vai ser assim, mas não achata necessariamente, não diminui necessariamente o número de... Na verdade, quase nunca diminui o número de mortos. E outra coisa, achatar uma curva, qualquer que seja a curva, não diminui a área sobre a curva. A integral, ou seja, o número de infectados no final, será o mesmo. Isso vale para qualquer curva em matemática. Você achata uma curva, mas a integral, a área sobre a curva, o número total de infectados no fim, vai ser o mesmo. Então, é impossível que uma infecção cresça exponencialmente. Na verdade, é impossível, por exemplo, que uma população cresça exponencialmente, porque ao invés dos gafanhotos, por exemplo, eles não vão crescer assim, não. O meio não comporta isso. É fácil pesquisar isso, as curvas logísticas no crescimento de população, nas interações em predador-presa. O meio não comporta o crescimento exponencial. Né? Então, eu sugiro uma lida rápida sobre esses modelos epidemiológicos. Os modelos são muito elegantes, muito bonitos, e eles nos dão uma certeza, a certeza de que
nenhuma infecção vai se propagar exponencialmente e vai contaminar, muito menos matar a humanidade toda, algo que a gente já pôde discutir, só tem uma infecção, eu não vou dizer aqui qual é que pode acabar com a humanidade toda e a gente não vai morrer dela. Pode ficar absolutamente tranquila, nada cresce exponencialmente na natureza, a não ser juros bancários, mas juros bancários não é coisa de Deus, tá bom? Um beijo, veja esses modelos,